Vamos lá, Deus. É nóis. E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E esse vídeo aqui é o segundo vídeo da série Escolhidos, que vão ser 6 vídeos que eu vou te ajudar a descobrir e a começar a viver o chamado de Deus para sua vida desde hoje. E nesse aqui eu vou te ajudar no ponto de partida, por onde você deve começar a busca pelo seu chamado. Então vem comigo, vamos subir mais um degrau no reino de Deus. Caso você ainda não tenha visto o primeiro vídeo dessa série, vai estar aí em cima no card. E antes de tudo, eu vou apresentar um pouquinho pra vocês da história bíblica, da onde eu tirei esses princípios que eu trouxe aqui, e a história de Moisés, como Deus revelou o chamado de Moisés pra ele. Essa história tá lá em Êxodo 3, então vamos conferir um pouquinho como foi. Teve um belo dia em que Moisés estava lá pastoreando as ovelhas do sogrão dele, até que ele olhou pro lado e viu que tinha um arbusto pegando fogo, e que o fogo não estava consumindo o arbusto. E a Bíblia diz que Moisés achou isso interessante e ele decidiu se aproximar para ver melhor. E quando Deus viu que Moisés estava se aproximando, ele o chamou pelo nome. E Moisés, no mesmo instante, disse: Eis-me aqui, Senhor. E dessa história, o primeiro princípio que a gente pode tirar é a proximidade com Deus. Quando Moisés viu que tinha um arbusto pegando fogo, ele decidiu se aproximar. Depois que ele se aproximou, Deus chamou pelo nome dele, mas a primeira atitude que ele teve foi dar um passo para frente, foi dar um passo de proximidade. Então a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Um chamado é algo que Deus dá para nós, uma missão que Deus dá para nós na Terra. Mas como que você quer descobrir a missão que você tem se nem Ele, que é o principal, você está perto? Então você precisa se aproximar de Deus. E existe um versículo na Bíblia, lá em Tiago 4:8, que ele diz muito para nós sobre como deve ser esse relacionamento com Deus. E a primeira parte desse versículo diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Aí tá a primeira coisa. Deus já deu o primeiro passo. Ele enviou Jesus para morrer por você. Mas agora você precisa se aproximar dele. Você precisa aceitar ele, para que então ele volte para você. Jesus abriu o caminho, mas a decisão precisa ser nossa. E a segunda coisa que esse versículo fala é: lavem as mãos, pecadores. Isso significa que a gente precisa abandonar nossa vida de pecado. A gente precisa deixar para trás toda essa velha natureza, essas coisas que não agradam mais a Deus. A gente precisa decidir por Ele, e decidir por Ele significa abrir mão daquelas coisas que não fazem parte dele. Então a gente precisa se aproximar de Deus, abandonar o nosso pecado. E esse versículo termina dizendo: purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. O que seria uma mente dividida? É quando você está em cima do muro, sabe? Você quer Deus, mas você fica no mundo. Você quer conhecer mais de Jesus, você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, mas você continua vivendo as coisas como se a eternidade não existisse. No final das contas, você vive cada dia, um dia depois do outro, sabendo que você vai morrer, mas sem entender que é para a eternidade que você vai. Compare o tamanho da sua vida aqui na Terra com o peso da eternidade, com o tamanho da sua eternidade. E às vezes você dá mais valor para a sua vida aqui na Terra do que para toda a eternidade. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Decidam seguir a Cristo, saia de cima do muro e decida seguir a Deus. Então, o primeiro ponto que você precisa ter, a primeira atitude que você precisa ter para descobrir o seu chamado é se aproximar de Deus e desenvolver um relacionamento com Ele. E o segundo ponto que a gente pode aprender com a história de Moisés foi que ele se colocou disponível para Deus. Ele se aproximou daquele arbusto que estava pegando fogo, então Deus chamou ele e disse: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Você precisa estar disponível, você tem que estar disposto a abandonar coisas da sua própria vida, mas não entendendo com uma mentalidade de que você está perdendo, de que vai ser um peso, entendendo que os planos de Deus são maiores do que os seus, entendendo que quando você abre mão de você mesmo para viver a vida de Jesus, você não perde, você ganha uma vida nova, você ganha uma vida muito mais plena do que você poderia imaginar, do que você poderia construir sozinho. Você escreve ela com Jesus, ela é muito melhor. Então na vida cristã muitas vezes a gente perde para ganhar. E você tá disposto é você decidir que Deus vale mais para você do que a sua própria vida. E lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, Jesus disse uma coisa que marcou, isso tem que ser gravado no nosso coração. Ele disse: quem quiser ser o meu seguidor, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Isso é o que eu já falei antes, é você estar disposto a sacrificar suas próprias vontades para que Cristo viva a vida dele dentro de você. Ele já entregou a vida dele por você. Agora você precisa entregar a sua para que ele viva dentro de você. E aí ele segue dizendo: tome diariamente a sua cruz.
O que significa tomar a sua cruz? A cruz é algo que significa a morte. E isso não quer dizer necessariamente que a gente precisa literalmente perder a nossa vida, mas significa que a gente precisa doar a nossa vida. E o que seria doar a nossa vida? Doar a nossa vida é amar. Jesus nos amou e por isso doou a vida. Mas hoje, se fosse para nós doarmos, isso significa a gente dar para as pessoas a nossa energia, os nossos recursos e o nosso tempo. É você deixar com que essas coisas fluam da sua vida para que outras pessoas sejam abençoadas. E Jesus termina dizendo, e sigam-me. E isso quer dizer que a gente precisa realmente andar com Jesus. Não basta simplesmente orar uma vez antes de dormir, ler um capítulo da Bíblia por dia. A gente precisa andar com Jesus, viver uma vida constantemente na presença dele. É a gente entender que a todo tempo ele está junto com a gente. Então, recapitulando, o segundo ponto é você ter a disposição. E essa disposição, ela está muito ligada com você negar a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e seguir Jesus. É você entregar tudo e estar disposto para que Deus age pelo seu intermédio. Então esses foram os 2 princípios da onde você deve começar. Começar por um relacionamento com Deus e por uma disposição. Porque depois dessas 2 coisas que Moisés fez, Deus disse para ele, vá, pois eu o envio diante do faraó. E o resto da história você já sabe. Moisés foi, todos aqueles milagres aconteceram, o povo foi liberto. Tudo isso porque Moisés se aproximou e se colocou disponível. Então Deus revelou o chamado que ele tinha para ele, um chamado de envio, de salvar um povo. E para fechar esse vídeo, eu vou apresentar um chamado que é comum para todas as pessoas. Deus tem uma missão específica para cada um de nós. Deus tem uma área que Ele quer te usar especificamente. Mas existe um chamado que é comum a todos os cristãos. Todos nós temos ela. E isso foi dito pelo próprio Jesus. E está lá em Mateus, no capítulo 22, dos versículos 37 a 39, que é quando alguns fariseus estavam tentando enganar Jesus nas palavras, para que Jesus respondesse algo que depois eles iam poder usar para condenar Jesus, que acontece mais ou menos isso aí. Um mestre da lei se aproximou de Jesus e fez a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Nessa resposta de Jesus, a gente tira as 2 coisas pelo qual nós somos criados, pelo qual nós existimos, pelo qual nós fomos chamados, que é a primeira, honrar a Deus, amar a Deus, viver uma vida para Deus, permitir que Deus viva dentro de nós. E o segundo é servir as pessoas. Ali diz, o segundo mandamento mais importante, mas igualmente importante ao primeiro, é amar as pessoas. Isso significa que você foi criado para servir, para doar o seu tempo, o seu recurso e as suas energias para as pessoas que estão em volta de você. E Jesus também disse, antes dele subir aos céus, depois que ele já tinha sido ressuscitado, lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, vão pelo mundo inteiro e preguem o evangelho a todas as pessoas. Todos nós cristãos temos um chamado de honrar a Deus, servir as pessoas e pregarmos o evangelho. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se aproxime de Deus, se coloque disponível para Ele, porque Ele vai revelar o chamado que Ele tem para você. Qualquer coisa que vocês precisarem, se vocês quiserem uma ajuda, se quiserem conversar, o meu Insta é Trento Júlia, você pode me mandar um direct lá. Então, galera, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo! Ah, e um spoiler, no próximo vídeo eu vou apresentar para vocês o Funil da Vida. É uma ferramenta que vai fazer vocês pensarem, vocês conhecerem mais a si mesmos, para que vocês comecem a entender o local específico que Deus quer que vocês estejam atuando. Um beijo, galera! Tchau! Corta! Cortei.